Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Fundamenta História. Na aula de hoje, falaremos sobre a Revolução Industrial. Iniciada na Inglaterra na segunda metade do século XVIII, encerrou a transição do feudalismo para o capitalismo. Foi a substituição das ferramentas pelas máquinas, da energia humana pela energia motriz e do modo de produção pelo sistema fabril. Antes da Revolução Industrial, as formas de produção eram independentes. O produtor possuía seus próprios meios, a instalação, as ferramentas e a matéria-prima, sendo seu próprio patrão e fazendo seu próprio tempo em sua casa, sozinho ou com a família. E ele realizava todas as etapas da produção. Após esse primeiro momento do produtor com ele mesmo, houve uma grande ampliação do consumo. E essa ampliação fez com que o artesão precisasse aumentar sua produção e o comerciante a se dedicar à produção industrial, crescer sua produção. O manufatureiro distribuía a matéria-prima e o artesão trabalhava em casa, recebendo o pagamento combinado. O comerciante passou a produzir, contratou vários artesãos para fazer cada etapa. Foi crescendo e surgindo fábricas com assalariados e, com ela, surgindo também a exploração do trabalho. A produtividade aumentou ainda mais por conta dessa divisão social. Essa fase seguinte, que reduziu o trabalhador a somente ser um cuidador de máquinas e o empresário a gerir tudo aquilo, foi a etapa de consolidação da Revolução Industrial. Sim, podemos dividir a Revolução Industrial em três fases. A primeira delas, acontecida no século XVIII somente na Inglaterra. Junto a ela, a indústria têxtil, a máquina a vapor, o carvão mineral e a locomotiva, dando esse pontapé inicial nesse grande marco da história. A segunda fase da Revolução chega somente no século XIX e ela passa para outros países, deixa de ser somente na Inglaterra. Com ela surge a indústria automobilística, a máquina de combustão e petróleo e também se implementam novos hábitos na sociedade, novas formas de viver, novas formas de ver o mundo e se organizar em sociedade. Por fim, chegamos à terceira fase da Revolução Industrial. Ela iniciou no século XX e se espalhou para o mundo todo. Com ela veio o surgimento da biotecnologia, da energia nuclear, transporte aeroespacial e, após a Segunda Guerra, o aumento de mão de obra qualificada e também mecanizada. Antigamente era uma coisa mais rudimentar e agora não, uma coisa mais mecanizada. A seguir, vamos descobrir do porquê na Inglaterra surgiu as primeiras máquinas a vapor, as primeiras fábricas e os fatores que contribuíram para que obtivesse esse pioneirismo inglês em toda a Revolução Industrial. O primeiro fator foi a questão dos capitais que eles acumularam, pirateando na costa da Ásia, da África e da América, e no comércio, incluindo o tráfico de escravos, com as colônias e outros países. A mão de obra farta e barata, uma vez que milhares de camponeses haviam sido obrigados a se mudar para a cidade por causa do cercamento e foram expulsos de suas terras, ou seja, estavam sem rendas, foram obrigados a trabalhar ganhando uma mixaria. A existência das ricas minas de carvão e de ferro, que eram peças-chave para o funcionamento da indústria. E o comércio interno ter se desenvolvido bastante, ou seja, aboliu o sistema feudal e a única forma da economia eram essas indústrias. A igreja, que condenava o lucro e pregava uma vida disciplinada voltada para o trabalho e a oração, ou seja, os súditos tudinho achavam que era normal morrer de trabalhar. E, por fim, a Revolução Gloriosa, que aconteceu em 1688, que ela conferiu a estabilidade política e criou condição para que o povo pudesse comprar o que aquelas máquinas produziam e esse desenvolvimento capitalista. Da máquina a vapor. James Watt, de 1765 a 1768, ele vinha tentando superar a força motriz. Conseguiu com o vapor e criou uma máquina com maior eficiência e produtividade. Já em 1780, o vapor foi
aplicado também para mover veículos. Em 1805, o americano chamado Robert Fulton apresentou também os navios a vapor. E em 1820, obteve a construção de ferrovias que inicialmente não foi usada para transportar pessoas, e sim para a distribuição de produtos, também movida a vapor. A revolução começou a se espalhar e, com isso, obteve inúmeras transformações nas indústrias. Inicialmente, os industriais implementaram as fábricas próximas às minas de carvão, para ter melhor acesso àquele que fomentava suas máquinas. Posteriormente, para a melhoria dessas mesmas máquinas, eles usavam o carvão junto aos métodos de purificação. Após isso, as indústrias foram mudando de lugar para lugares com espaços melhores para que não empacasse seus crescimentos. Com o advento da fábrica, ocorreu uma divisão muito maior do trabalho e, consequentemente, o aumento da produtividade. Passou-se a produzir mais em menos tempo. Junto a isso, a desvalorização do trabalhador, a questão das máquinas e muito se pegou com a questão do tempo. O crescimento da população, da produção, do consumo, desenvolvimento de transportes, aumento crescente da circulação de pessoas, produzir ideias, mudou os seres humanos e a forma deles viverem, principalmente a relação desses com o tempo. As coisas se tornaram mais apressadas. Era preciso negociar, vender e comprar com muito mais agilidade e com maiores quantidades. Ou seja, o advento do capitalismo transformou o modo dessas pessoas. E a Revolução Industrial foi o pontapé para que tudo isso acontecesse na sociedade. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Espero que tenha ajudado a você entender um pouco mais sobre a Revolução Industrial. Um forte abraço e até o próximo vídeo.